Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o protesto de indígenas que teve ontem lá na capital federal e que, olha só, foi muito parecido com o 8 de janeiro, tá? Os caras tentaram invadir o Congresso, tentaram quebrar tudo, um monte de gente, que é uma manifestação grande. Um monte de indígenas, 5 mil indígenas que tinha lá, se você olhar as imagens, muito parecido com o dia 8 de janeiro, aqueles correndo aqui, conseguiram furar o bloqueio policial, chegaram lá perto do Congresso e coisa e tal, polícia para tudo quanto é lado, jogaram fumaça, bomba de gás lacrimogêneo, coisa e tal. No entanto, não aconteceu nada. Sabe por que não aconteceu nada? Por causa disso daqui, ó, olha só. A Força Nacional de Segurança, que por algum motivo, dessa vez, resolveu fazer o plano escudo, que é o plano que eles fazem em 100% dos protestos de Brasília, 100% dos protestos, menos no 8 de janeiro, que não teve esse plano escudo. A polícia da Força Nacional estava lá e não aconteceu nada, eles não conseguiram atacar, não conseguiram invadir o Congresso, não conseguiram quebrar nada. Vamos falar sobre esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Daniel Picotinho, libertário sócia de ultradireita e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem a minha opinião sobre protestos. Eu acho que protestos são um direito, evidentemente, das pessoas, tanto protestos da direita, quanto da esquerda, quanto dos indígenas. Acho um erro quando se esvalam para violência, como foi o caso desse protesto dos indígenas aqui, como foi o caso do 8 de janeiro, como foi o caso do protesto em 2017 contra o Temer, em que quebraram um monte de coisa. Protesto violento realmente não cabe em lugar nenhum, por motivo nenhum. Então há um erro dessas pessoas que estão protestando de forma violenta. Eu sempre deixei isso claro. No 8 de janeiro também, o erro principal foi do pessoal que entrou lá e quebrou as coisas. Houve erro, não deveria ter sido desse jeito. Mas o ponto que chama atenção aqui é exatamente o outro ponto que eu falo nessa história do 8 de janeiro. Também, além da culpa das pessoas que entraram lá e quebraram as coisas, que é uma culpa inegável, ninguém obrigou ninguém a entrar no Congresso e quebrar as coisas, as pessoas entraram porque quiseram, então elas têm culpa, mas além dessa culpa deles, existe também a culpa, a omissão do Estado nesse caso, né? Tá mais do que claro que qualquer protesto que você vê na esplanada dos ministérios, pode pegar qualquer uma das manifestações pacíficas da direita, tinha uma quantidade enorme de policiais para conter ali, porque é necessário, é o plano escudo, é um plano que já existe em Brasília há muito tempo, conta com a coordenação da Polícia do Distrito Federal, é verdade, mas também da Polícia Legislativa, da Polícia Judiciária, da Polícia do Palácio Planalto, da Polícia do Exército e também da Força Nacional de Segurança, né? E curiosamente, vocês sabem, a Força Nacional de Segurança estava em Brasília no dia 8 de janeiro. A gente tem a informação que o Flávio Dino chamou a Força Nacional de Segurança na véspera da manifestação do dia 8 de janeiro. E aí fica a grande questão, né? Por que essa força não foi colocada? Porque isso é o fundamental. Embora, de novo, concordo plenamente, quem atacou é a culpa principal. Se o pessoal não tivesse atacado, não teria acontecido nada. Mas chama muita atenção a falta da polícia, da Força Nacional de Segurança no dia 8 de janeiro. Chama muita atenção a falta de vários policiais. Não tinha ninguém da Polícia Judiciária, não tinha ninguém da Polícia Legislativa, não tinha ninguém das forças de segurança ali que deveriam fazer parte do plano escudo no dia 8 de janeiro. A minha visão é que claramente houve omissão e, mais do que isso, pode ter havido omissão intencional, ou seja, pode ter acontecido do Flávio Dino, do Lula, do pessoal da esquerda falar vamos deixar eles quebrarem para usar isso contra a direita. Não descarto essa hipótese, né? É uma hipótese difícil de comprovar. Uma maneira de comprovar talvez fossem as imagens do Ministério da Justiça. Há quem diga que a Força Nacional de Segurança estava dentro do Ministério da Justiça e foi mantida lá dentro. Se foi isso, realmente um absurdo. Mas bom, vamos falar um pouco sobre o caso aqui dos indígenas ontem, né? Então, os indígenas queriam participar de um acampamento Terra Livre, nessa quinta-feira, dia 10, em Brasília. Um protesto deles pela demarcação de terras, e vocês sabem a minha opinião sobre isso. Eu acho que a maior parte desses indígenas é índio falso, cooptado pela esquerda, não tem direito à terra mesmo, mas eu acho que é justo eles lutarem por isso, eles têm o interesse, eles têm o caso lá deles para, né, justificar a coisa. Então, manifestação, como eu digo para você, eu não sou só a favor de manifestação que eu concordo,
discordo, eu sou a favor de qualquer manifestação pacífica, mesmo em temas que eu discordo, as pessoas têm o direito de manifestar, têm o direito de protestar, têm o direito de fazer vídeo, de criticar, de fazer o que eles quiserem, mesmo em situações que eu não concorde, né? Então, ontem, essa articulação dos povos indígenas no Brasil, a PIB, promoveu uma grande manifestação ali. Em determinado momento, eles romperam a linha de defesa da Polícia Militar do Distrito Federal, ou seja, a mesma coisa que aconteceu no dia 8 de janeiro. A Polícia Militar do Distrito Federal, em tese, é a linha de defesa principal. E, de novo, né, a Polícia Militar do Distrito Federal foi investigada pelo STF, eles investigaram isso e está correto. Então, da mesma forma como houve a culpa dos manifestantes no dia 8, houve a culpa da Polícia Federal do Distrito Federal. Eles deveriam ter colocado mais homens para conter isso daí. Só que a culpa não é só deles. O plano escudo, que é o plano que é adotado em Brasília em todas as manifestações, prevê 4 linhas defensivas ali em Brasília. A Polícia Militar do Distrito Federal é só a primeira delas. Você tem outras 4 linhas depois para garantir justamente que não aconteça o que aconteceu no 8 de janeiro. Os indígenas ontem romperam a primeira linha, que é a linha de defesa da Polícia Militar do Distrito Federal. Invadiram o gramado, os gradis e coisa e tal. Teve muitas imagens aqui de violência, de gente correndo e coisa e tal. E aí, para mim, na minha visão, os indígenas já perderam a razão aqui, porque o pessoal está querendo comparar com o 8 de janeiro no sentido dizendo que foi um golpe, que foi terrorismo e coisa e tal. Não sei, porque o que eles queriam aqui, eu não sei se eles queriam derrubar o governo, tem que ver isso daí. Mas o fato é que, no momento que você faz uma manifestação que se torna violenta, você perde a razão. Então aqui, para mim, eles já perderam a razão. Mas, de novo, por que não aconteceu o que aconteceu no 8 de janeiro? Aqui. A polícia aqui, ó. A polícia legislativa aqui, ó. Tá vendo? A segunda linha de proteção estava lá. Haviam outras linhas de proteção do plano escudo lá de Brasília, que é o plano normal que eles adotam em todas as vezes, mas que por algum motivo, no dia 8 de janeiro de 2023, esse plano escudo foi abandonado. Não tinha gente lá, né? Então, polícia atira bombas de gás em marcha de indígenas em frente ao Congresso, foi um tumulto muito grande. Aqui, ó. Uma confusão enorme, teve... Cadê as bombas de gás no 8 de janeiro, né? Não tinha, né? Faltou, né? Faltou justamente o plano escudo. Infelizmente, algumas pessoas passaram mal, isso infelizmente acontece nesse tipo de situação. Para quem nunca teve contato com gás de pimenta ou com gás lacrimogênio, eu garanto para vocês que é duro, é dureza. Quando eu ia muito em jogo de futebol, né, do Vasco, e eventualmente tinha confusão de torcida, e esses gases, cara, realmente é impossível você ficar, você passa mal mesmo com isso, se você não tiver acostumado, não tiver coisa. Então, assim, teve indígena que passou mal lá, que precisou de atendimento médico, muito triste isso, mas de novo, foram eles que começaram a violência, né? Eles que invadiram a coisa lá, que tentaram quebrar as coisas todas lá, né? Aqui, ó, tumulto, bombas de efeito moral contra indígenas na esplanada. E agora, é curioso, porque você vê o tom dos jornais aqui, é um tom de tadinho dos indígenas, né? Pô, peraí, como é que pode, né? Porque tadinho dos indígenas, mas o 8 de janeiro não tem pena nenhuma. O 8 de janeiro não tem tadinho do pessoal do 8 de janeiro de forma alguma, né? E se você reparar, uma coisa que chama atenção aqui, ó, isso daqui eram os indígenas chegando ali na esplanada dos ministérios. Você vê que é um número considerável, eram 5 mil indígenas. Isso daqui é a foto do pessoal chegando lá na esplanada no 8 de janeiro também. Dá para ver também que é um número considerável, deve ter umas 5 mil pessoas em termos de tamanho. Isso daqui é a reportagem do Poder 360 do dia 8 de janeiro, tá? Então você vê aqui eles mostrando todas as imagens que eles tinham do 8 de janeiro, o pessoal chegando ali na esplanada e coisa e tal. A primeira linha aqui que foi rompida também, o pessoal rompeu também, avançou ali onde não deveria ter avançado e coisa e tal. Mas curiosamente parece até mais pacífico aqui do que aqui. De qualquer forma, o problema todo é esse. Por que não aconteceu um novo 8 de janeiro? E aqui o Sam Puncher traz aqui a imagem que chama atenção. Olha só a Força Nacional aqui em frente ao Ministério da Justiça. Esse aqui é o Ministério da Justiça. Cadê a Força Nacional no Ministério da Justiça, né? A gente não sabe onde é que ela está. A gente sabe que o Flávio Dino pediu a ajuda da Força Nacional. Onde é que estavam os soldados da Força Nacional no dia 8 de janeiro, né? Esse que é o ponto todo de curiosidade. Como eu falo para vocês, isso não tira a culpa do pessoal que invadiu e quebrou as coisas lá no 8 de janeiro. Eles continuam sendo culpados por isso porque ninguém obrigou eles a ir lá. Ninguém falou para eles, tem que ir lá e quebrar. Não, ninguém falou isso. Então eles estão errados.
Mas mais uma vez o que eu digo para vocês é, o 8 de janeiro foi, antes de mais nada, uma falha da segurança pública. Faltou o plano escudo em Brasília. Esse é o ponto central. Ah, mas foi golpe de Estado, foi vandalismo, foi terrorismo? Não. Antes de mais nada, foi falha da segurança pública. Segurança pública tem o plano escudo exatamente para evitar coisas como aconteceram no 8 de janeiro. Então, tem culpa os manifestantes que foram lá e quebraram? Sim, tem culpa. Devem responder pelas coisas que quebraram. Dizer que todo mundo ali queria golpe de Estado, eu também sou contra. Eu acho que tem que ver qual que era a motivação de cada pessoa, porque haviam motivações diferentes ali, ó. Aqui é a Polícia Militar do Distrito Federal. Essa linha aqui já é a segunda linha de defesa. E aqui Força Nacional. E ainda tem a Polícia Legislativa, que a gente viu que estava lá também, a quarta linha de defesa. Na Polícia Legislativa, a Polícia do Exército, que protege o Palácio do Planalto, e a Polícia Judiciária, que protege o STF. Cadê essas polícias? Não tinha ninguém no dia. O plano escudo não foi acionado, apesar de terem avisado que haveria manifestação, que haveria a coisa toda, né? Então, o meu ponto aqui é esse. O que mostra, mais uma vez, exemplifica claramente esse caso dos indígenas ontem houve omissão no dia 8 de janeiro. Essa omissão do Flávio Dino, do Ministério da Defesa do Lula em si, precisa ser investigada. Por quê? Porque, pode ser só omissão, e nesse caso já tem culpa, porque a omissão de autoridades federais já implica culpa, eles têm o dever de agir, o dever de manter a ordem é do executivo, então eles deveriam ter implantado o plano escudo no dia, né? Mas, além disso, existe a suspeita, e por hora a gente não tem elementos para provar isso, mas que pode ter acontecido, que é a suspeita de que isso foi uma omissão intencional, que o Lula queria esse tipo de coisa. Viram o que aconteceu no Congresso americano, lá no Capitólio americano, no dia 6 de janeiro de 2021, queriam que a mesma coisa se repetisse aqui no Brasil, porque viram que aquilo deu muita força, né, para a esquerda, né, ficou, que é direita, golpista e não sei o que lá e coisa e tal. Então, queriam que o resultado acontecesse no Brasil também, que esse resultado acontecesse. Então, isso seria algo mais grave, seria mais do que uma omissão, seria uma omissão intencional para causar o problema. E quem faz uma omissão com intenção de causar o resultado é culpado pelo resultado, não é mais só a omissão. Você poderia dizer que o Flávio Dino, se for comprovado que ele fez de propósito essa omissão, ele é culpado pelos ataques no dia 8 de janeiro. Não deve ser por outro motivo que ele ganhou a vaga no STF, não é mesmo? Enfim, por que eu digo que existe a suspeita de que teria sido uma omissão intencional? O Lula, na véspera, viajou para Araraquara de supetão. Não tinha nenhuma viagem programada. Aí ele disse que ia ver as vítimas da chuva em Araraquara, e de fato teve uma chuva grande em Araraquara, mas não foi uma chuva catastrófica que causasse deslocamento de pessoas, não tinha nada em Araraquara. O Lula arrumou um motivo para não estar em Brasília no dia, porque é lógico, eles estão deixando acontecer uma revolta, não se sabe até onde iria essa revolta, eventualmente os manifestantes poderiam ir até o Palácio da Alvorada, onde fica o Lula, e daí seria um risco grande, né? Esse tipo de coisa é um risco. Tirar o Lula de Brasília. Faz todo sentido, uma viagem às pressas, marcada às pressas. A outra coisa, o Flávio Dino tinha requisitado a Força Nacional de Segurança. A gente sabe que a Força Nacional de Segurança estava em Brasília no dia 8 de janeiro e, no entanto, ela não foi vista na Praça dos Três Poderes, não foi vista na Esplanada dos Ministérios. Então, é mais uma dica de que, olha, tinha alguma coisa errada nessa história aí. E, além disso, a gente sabe que teve várias reuniões no Ministério da Justiça no dia anterior. Tudo leva a crer que foi exatamente isso. Vamos deixar acontecer para usar isso contra a direita, né? E se foi isso mesmo, se foi de propósito, eles respondem pelo resultado. Ou seja, o tal golpe de Estado que estão querendo acusar o Lula teria que ser encarcerado o Flávio Dino e o Lula por isso. Vamos ver qual que vai ser, se vamos ter oportunidade. Eu acredito na justiça, tá? Eu acredito que a justiça em algum momento vai chegar nessa verdade, vai investigar isso, e se tiver indícios de que isso realmente aconteceu, vai ter cadeia para o Lula e para o Flávio Dino nesse suposto golpe do dia 8 de janeiro. Culpa muito maior do que do Bolsonaro, que ao contrário, até falou para o pessoal não ir, para o pessoal sair da frente dos quartéis, né? No última live que ele fez antes de viajar para os Estados Unidos, o Bolsonaro falou para o pessoal sair dos quartéis para deixar para lá esse negócio. Ou seja, se isso aqui se comprovar, o Lula tem mais culpa no golpe do 8 de janeiro do que o Bolsonaro no final das contas.